Agora, eu quero configurar as defesas de Talosheim. Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Aproveitando o conteúdo da discussão ocorrida no dia em que Eleanora foi aceita entre seus companheiros, Vandaliel e os demais começaram a trabalhar. De Eleanora, eles aprenderam que os vampiros que adoravam o deus do mal tinham subordinados em posições de poder dentro da nação do escudo Mirg, incluindo o atualmente ex-marechal, e eles até tinham subordinados no reino de Orbaum. Era incerto quanta força os vampiros de raça pura investiriam na tarefa de matar Vandaliel, mas na pior das hipóteses, os vampiros entre o exército da nação escudo Mirg poderiam enviar tropas para Talosheim. A única coisa robusta sobre Talosheim agora era sua aparência. Não resistiria a um exército de milhares, e com os vampiros entre o exército fazendo movimentos ocultos, a fuga também poderia ser impossível. Se Vandaliel estivesse sozinho, ele teria a opção de escapar enquanto pudesse, mas se o alcance do inimigo se estendesse até o reino de Orbaum, não havia lugar em que ele estivesse completamente seguro neste continente. Claro, porque Vandaliel precisava garantir a segurança dos titãs mortos-vivos e Goa'uld que viviam em Talosheim, a opção de se separar deles era inexistente. Não há nenhum covarde aqui que iria expulsá-lo para sua própria segurança. Borcos. Isso está correto, Santo Filho. Continuaremos lutando, mesmo que literalmente tenhamos nossa carne e entranhas cortadas e nossos ossos quebrados. Nuasa? Estou um pouco atrasado em dizer isso, mas concordo. Vandaliel, estaríamos em apuros sem você. Vigaro. De fato, se os itens mágicos que estamos usando agora quebrassem, mais uma vez enfrentaríamos problemas de fertilidade. Mesmo se deixarmos esse assunto de lado, qual é a utilidade de expulsar nosso próprio rei para obter segurança temporária? Zadiris. Borcos Nuasa, Vigaro e Zadiris deixaram claro que essa não era uma opção. Não era como se Vandaliel não quisesse proteger Talosheim, o lugar ao qual pertencia. Ele planejava ir para o reino de Orbaum eventualmente, mas planejava pelo menos retornar para uma visita uma vez por ano, ou uma vez a cada poucos anos. Mesmo que ele se mudasse para perseguir seus sonhos, ele queria que houvesse um lar para onde voltar. Era assim que ele se sentia. Obrigado. Pois bem, vamos montar um sistema que vai aguentar bem mesmo se formos atacados por um exército de 10.000, incluindo vampiros. Conseguiremos isso na primavera, ou no início do verão, ou no meio do verão, o mais tardar. Vandaliel. Você está louco? Todos? Não, estou desesperado e fora de mim. Vandaliel. Birkini e os outros vampiros que enviaram o grupo de Eleanora para cá suspeitariam da súbita falta de contato, perceberiam que haviam falhado e dariam o próximo passo. Bem, era improvável que eles de repente manipulassem a nação do escudo Mirg para enviar suas tropas para cá por causa disso, mas eles pelo menos tentariam reunir informações mais detalhadas sobre Talosheim. E uma vez que eles soubessem sobre a situação de Talosheim, era muito provável que eles percebessem que despachar alguns vampiros seria ineficaz e começariam a fazer um esforço maior para esmagar a cidade. Titi. Esta transmutação de Golem, ninguém pode usá-la exceto Vandaliel-sama. Deixando de lado os problemas de mana, é impossível para os alquimistas criá-los em um instante e fazer com que mudem de forma livremente. O mesmo vale para domar os mortos-vivos. Eleanora. Isso foi o que Eleanora disse. Se os vampiros de raça pura descobrissem que Vandaliel possuía essas habilidades, eles tentariam matá-lo a todo custo. Isso é um pouco exagerado. Os 3 vampiros de raça pura também podem domar mortos-vivos, não podem? Vandaliel. Quando Vandaliel fez essa pergunta, Eleanora, que estava tendo problemas para pronunciar as palavras por causa do novo piercing na língua, balançou a cabeça. O grupo de Birkini não pode domá-los. Ternessia e Gubamon são os que usam principalmente mortos-vivos, e eles podem transformar cadáveres em mortos-vivos e controlá-los, mas não podem controlar criaturas que já transformaram mortos-vivos. Eleanora. Parecia que os mortos-vivos controlados pelos vampiros de raça pura eram aqueles criados por eles mesmos. Eles não seriam capazes de domar nem mesmo um morto-vivo de nível 1 se ele já tivesse se tornado um morto-vivo sem a intervenção deles. Então, se eles descobrissem que Vandaliel-sama pode domar mortos-vivos, eles ficariam indignados. Especialmente Gubamon. Eleanora. Entendo. Vandaliel. O rei da espada Borcos era um dos heróis que Gubamon queria, mas agora ele já era um morto-vivo.
Vandaliel até reuniu os fragmentos de ossos espalhados de seu braço direito e usou Corpse Alien para restaurá-lo. Então reivindicar até mesmo um único fragmento de osso de Borcus seria impossível. Vandaliel não sabia que tipo de personalidade Gubamon tinha, mas parecia provável que ele ficaria indignado ao saber que o mero Dhampir havia roubado um dos heróis que ele queria em sua coleção. Vandaliel achou satisfatório saber disso, mas sentiu que não seria razoável para Gubamon levar isso tão a sério. Ele queria ir para a ofensiva para não perder para uma pessoa tão irracional, mas isso era difícil. Como os vampiros, Vandaliel e seus companheiros achariam difícil cruzar a Cordilheira da Fronteira agora. Além disso, os vampiros que adoravam o deus do mal possuíam inúmeras bases e Eleanora não sabia a localização de todas elas. Depois de chegar à conclusão de que partir para a ofensiva não era um plano realista, Vandaliel começou a resolver o problema de não ter números suficientes. Taloshein tinha sido originalmente uma cidade-nação-fortaleza de 5.000 titãs. Claro, isso significava que a cidade era grande o suficiente para uma população de 5.000 pessoas viver dentro dos muros da cidade. No entanto, havia apenas 1.000 titãs mortos-vivos. Mesmo incluindo os ghouls e monstros das novas raças que Vandaliel havia criado, havia menos de 2.000 deles. Criar uma defesa impecável com esses números seria impossível. Como os mortos-vivos não sentiam fadiga ou precisavam dormir, era possível mantê-los permanentemente vigilantes, mas Vandaliel não queria pedir que fizessem isso. Os mortos-vivos também precisavam de riquezas e prazer em seu dia a dia. Então a primeira coisa que ele fez foi aumentar o número de golems que tinha à disposição. Levante-se, vá. Vandaliel. Ele foi ao Vale de Garan e extraiu a pedra. O método que ele usou foi transformar diretamente as paredes de pedra em golems e fazê-los voltar para Taloshein. Além de exigir muito mana, esse método era muito fácil. Incrível santo filho. Titã. Isso não significa que estamos perdendo nossos empregos? Titã. Conteúdo patrocinado. Porque não há tempo. De qualquer forma, vou minerar aqui hoje até que este lugar se torne conhecido como Garans Pit em vez de Garans Valley. Vandaliel. Na verdade, vamos perder nossos empregos. Titã. Não, na verdade vamos ter mais trabalho. Titã. Sério? Titã. Como o pedreiro titã morto-vivo disse, sua carga de trabalho aumentou drasticamente. Porque eles estariam transformando esses novos golems em enfeites. Vou anexar esses golems às paredes externas e às paredes dos edifícios de pedra. Eu quero que você trabalhe neles para que pareçam decorações à primeira vista. Vandaliel. Isso é muito chique. Não nos importamos, mas há uma razão para você estar fazendo isso? Isso tornará os golems mais fortes ou algo assim? Titã. Não, não vai. Eles vão parecer apenas decorações. Vandaliel. Os pedreiros pareciam confusos, mas uma vez que os golems decorados fossem realmente colocados no lugar, o efeito seria claro. Simplesmente posicionar golems perto das paredes e edifícios seria suficiente como defesa contra intrusos. Mas os golems que decoram as paredes e edifícios pareceriam simples ornamentos, e os golems embutidos nas paredes que também foram engrossadas pareceriam meras esculturas. Se um exército inimigo tentasse se aproximar das paredes indefesas, eles poderiam ser pegos de surpresa pelos inimigos que brotavam das paredes. Eu posso fazer coisas como fazer com que as esculturas continuem agindo, esperar que o inimigo monte escadas para escalar as paredes e então fazê-las destruir as escadas. Vandaliel. E isso é sujo, Titã. Santo Filho, a fortaleza e os edifícios não se tornarão mais frágeis quando os golems começarem a se mover? Titã. Vou adicionar mais pedras às paredes para compensar ao configurar os golems, então ficará bem. Além disso, os golems nas casas e edifícios serão apenas para reconhecimento, então eles serão coisas como rostos e olhos. Vandaliel. Com isso será improvável que o inimigo os destrua. Titã. Vandaliel teve a ideia a partir de configurações de segurança usadas na Terra, onde guardas de segurança e câmeras seriam posicionados em locais discretos. E eu não tenho que prestar atenção aos golems agindo como guardas de segurança e câmeras, então não é uma sobrecarga mental para mim. Isso também melhoraria o cenário de Taloshein, então só havia benefícios para esse método. Além disso, Vandaliel descobriu que tomar muito dos penhascos de pedra no Vale de Garan faria com que eles se tornassem incapazes de extrair mais pedras por um tempo.
Era como se houvesse uma barreira transparente que criasse um beco sem saída, impedindo de prosseguir. Parecia que ele poderia continuar em frente, mas o cenário de fundo poderia muito bem ter sido pintado em uma parede sólida. Mas a masmorra voltaria ao normal em alguns dias, então não havia necessidade de se preocupar com a pedra acabar. Os outros não estavam tranquilos enquanto Vandaliel e os pedreiros trabalhavam ativamente. Vou pedir algo um pouco perigoso. Eu quero que todos coloquem os golems e mortos-vivos que eu fiz para vigiar os lugares que eu disser, Vandaliel. Eles estavam reforçando suas defesas, mas o fato de não saberem quando os inimigos viriam seria uma fonte de insegurança e transtorno. Foi por isso que Vandaliel solicitou que golems fossem posicionados para vigiar. Havia 3 rotas possíveis que os inimigos poderiam seguir. Deixe comigo, Vandaliel-sama. Eleanora. A primeira era a rota que Eleanora havia usado para atravessar a cordilheira. Esta rota era relativamente segura, mas muitos dos vampiros subordinados de Serkrin foram derrotados ao longo do caminho. Apenas vampiros nobres e seres mais fortes do que eles seriam capazes de usar esta rota com segurança. Eleanora declarou que esta rota seria absolutamente impossível para humanos normais usarem. Considerando isso, Eleanora percebeu o quão anormal Vandaliel era por ter cruzado a cordilheira com 600 gols e não ter sofrido uma única baixa. Há necessidade de vigiar esta área também? Gran. Zran, há vampiros adorando o deus do mal no reino de Orbalme também. Vandaliel. O segundo era o túnel que levava ao ducado de Artner no reino de Orbalme. Por enquanto estava desmoronado, mas poderia ser reconstruído a partir do ducado de Artner e os subordinados vampiros poderiam ser enviados através dele. Se a primeira princesa ainda estivesse viva do outro lado, não havia garantia de que os vampiros não usariam seus sentimentos por seu país natal. E o terceiro caminho foi o mais difícil. Então você quer que procuremos um túnel que se conecte à nação Escudo Mirg. Isso existe mesmo? Gran. Não posso descartar essa possibilidade. Vandaliel. Não havia lendas que diziam que havia túneis na cordilheira levando à nação Escudo Mirg, mas como havia um que levava ao reino de Orbalme, havia uma grande chance de que houvesse um que ainda não havia sido descoberto. Afinal, seria um túnel com mais de 100.000 anos. Naquela época, o Império Amide e o Reino Orbalme não existiam, e podem ter sido construídos antes mesmo da deusa Vida criar os vampiros. Conteúdo patrocinado. Se fosse esse o caso, fazia sentido pensar que os túneis teriam sido construídos tanto a oeste quanto a leste. Quem poderia ter construído tais túneis ainda era um mistério, no entanto. Eles teriam que atravessar terras cheias de devios com populações de monstros descontroladas para procurar ruínas que poderiam estar em qualquer lugar. Borcus lideraria Vigaro e Zadiris na execução desta tarefa, e até Bonwolf e os outros mortos-vivos seriam despachados para que estivessem totalmente preparados. Eu não me importo, mas certifique-se de ter miso, molho de peixe e especialmente katsuobushi esperando por mim. Se você vai fazer os aventureiros trabalharem, você tem que recompensá-los. Borcus. Você gosta de katsuobushi? Vandaliel. Sim, faz a sopa ficar saborosa se você fervê-la, e é um bom ingrediente. Não precisa se esforçar. Borcus. O katsuobushi era um produto inacabado que era simplesmente seco sem ser defumado, mas, como disse Borcus, era um bom complemento para sopas. Eu também quero aperfeiçoar o katsuobushi até o final do ano. Vandaliel. É imperfeito? Estou ansioso pelo produto final. Borcus. Deixando isso de lado, vou pedir para você colocar crânios de Goblin Skeleton, Rock Golems disfarçados de pedras e Wood Golems disfarçados de galhos mortos. Vandaliel. Todos eles eram objetos que podiam ser segurados com uma mão. Eles também eram coisas que não seria estranho encontrar em qualquer lugar. Se o feitiço avaliação fosse lançado, eles seriam descobertos, mas certamente ninguém sairia lançando esse feitiço em cada pedra, galho e crânio de Goblin caído no chão. A cordilheira era um lugar onde os monstros lutavam violentamente para sobreviver. Ninguém teria tempo para fazer isso. Bem, havia uma chance de que um golem ou morto-vivo tivesse a infelicidade de ser destruído por um monstro perdido, mas era por isso que eles seriam colocados em conjuntos de 3. Se um deles quebrasse, eles simplesmente precisavam ser substituídos. Aliás, Vandaliel decidiu abandonar a rota usada pelo exército da nação Escudo Mirg 200 anos atrás.
De acordo com Eleanora, um par de Hurricane Dragons habitava a área ao redor dessa rota, para lutar simultaneamente contra 2 dragões acima do rank 10 e vencer em um ambiente onde os únicos pontos de apoio eram penhascos frágeis e íngremes. Um grupo de aventureiros da classe S precisaria ser formado. Isso seria difícil para o atual Império Amid, mesmo que eles gastassem todos os seus recursos para fazê-lo. Seria difícil para os vampiros também. Eleanora havia dito que seria possível para um vampiro de raça pura como Birkini derrotá-los, mas os sinais de tal batalha provavelmente seriam visíveis de Talosheim. Flashes brilhantes de luz, explosões e o som de partes da cordilheira desmoronando seriam muito perceptíveis. Também era possível para os inimigos fazer um desvio para as regiões do sul do continente Bangaia e depois passar pela cordilheira da fronteira a partir daí, mas aparentemente seria suicídio até mesmo para um vampiro de raça pura viajar para essas regiões. Essas regiões contêm dragões e gigantes de níveis ainda mais altos do que aqueles encontrados na cordilheira, e aparentemente até um palácio de demônios. Eleanora. Havia também incontáveis ninhos do diabo inexplorados e grandes organizações de monstros como Noble Work Empires. Eles não eram exatamente aliados de Vandaliel, mas serviam como um muro de proteção muito eficaz. Bem, por causa deles, era impossível para Vandaliel ir procurar os vampiros que adoravam vida. Bem, então por favor, comece a trabalhar. Vandaliel. Demorou menos de um mês para todas essas tarefas serem concluídas, exceto a descoberta de um túnel que levava à nação do escudo Mirg. Vandaliel faria com que o grupo de Eleanora e Isran se juntasse ao de Borcos e continuasse procurando por este túnel de 100.000 anos. Enquanto eles estão fazendo isso, vamos construir uma segunda e uma terceira parede externa. Além disso, estaremos desenvolvendo armas. Vandaliel. Bokshan, você está planejando trabalhar até a morte? Saria. Está tudo bem. Vou descansar bem nos meus dias de folga. Vandaliel. Os únicos que visitaram Talosheim nos últimos 200 anos foram Vandaliel e os Ghouls, e os vampiros liderados por Eleanora. E além de Eleanora, todos os vampiros agora estavam mortos. Não seria fácil dizer imediatamente que o número de paredes de Talosheim havia aumentado devido à aparência ligeiramente diferente da cidade. A segunda parede seria construída de forma robusta como a primeira. Golems seriam montados nela e aberturas através das quais as flechas poderiam ser disparadas seriam incluídas. A terceira parede seria alta o suficiente para esconder a primeira e a segunda paredes, mas construída de forma a parecer frágil e facilmente desmoronável. Eu estava pensando que se eu colocasse lama sobre eles e tivesse vinhas de mortos-vivos rastejando sobre sua superfície, teria a aparência que eu quero. Vandaliel. Se a nação do escudo Mirg viesse, eles não viriam os buracos na parede que deveriam estar lá de acordo com seus registros de eventos passados, mas eles poderiam baixar a guarda porque a parede parecia muito frágil. Claro, Vandaliel construiria toda a parede de golems para que a parede se mantivesse sem realmente desmoronar. Assim a própria parede se transformará em soldados quando chegar a hora. Sam. Mas os vampiros que são nobres ou superiores podem voar pelo céu, não podem? Como Eleanora Sam. Saria. É por isso que estarei fazendo armas antiaéreas. Afinal, criar mortos-vivos que podem voar levaria tempo. Vandaliel. Seria uma história diferente se ele precisasse apenas de alguns, mas para fazer dezenas, centenas de mortos-vivos como bombarde de restos de ossos e criá-los até que fossem capazes de voar, ele precisaria de muito tempo. Havia a opção de transformar cadáveres frescos de monstros como viver em mortos-vivos voadores, mas obter esses números ainda levaria tempo e, se fossem completamente destruídos, levaria tempo para substituí-los. Ele considerou fazer centenas de mortos-vivos a partir de pequenas criaturas como pequenos pássaros e insetos, mas, neste mundo, tornar-se um morto-vivo não tornava a criatura necessariamente mais forte. Mesmo que ele transformasse insetos alados e besouros em mortos-vivos, havia uma grande chance de que eles nem fossem capazes de morder a pele do inimigo. E como os vampiros nascidos no nobre eram proficientes com magia, eles poderiam ser facilmente eliminados em um instante por um único ataque de área ampla. E transformar tantos insetos e pequenos pássaros em mortos-vivos provavelmente faria Vandaliel trabalhar até a morte. Eu provavelmente poderia usar os cadáveres de monstros do tipo inseto, mas,
Bem, suponho que depois de configurar tudo, posso levar meu tempo reunindo os pontos. Vandaliel. Mais importante, Vansama, e as novas armas com as quais estaremos ajudando você? Tareia. Conteúdo patrocinado. Se for trabalhar com metal, deixe para esse velho ponto. Da Tara, estou planejando que você construa algumas bestas. Vandaliel, Tareia e o ferreiro titã morto-vivo da Tara lançaram olhares estranhos a Vandaliel. Bestas? Ah, você quer dizer isso? Tareia. O que você vai fazer com algo assim? Da Tara, bestas já existiam no mundo de Lambda. No entanto, eles não eram muito populares ou procurados. As bestas são armas precisas com uma cadência de tiro lenta, mas com suas cordas enroladas para trás, até mulheres frágeis e idosos podem usá-las. No entanto, existem habilidades e habilidades marciais neste mundo. Um alto nível na habilidade archery aumenta a precisão e o poder com um arco, e com valores de atributo aumentados ao ganhar níveis. Até mesmo uma mulher com braços esbeltos pode puxar a corda de um arco grande. E com habilidades marciais é possível realizar proezas sobre-humanas, como disparos consecutivos rápidos e disparos com precisão suficiente para enfiar uma agulha. As bestas recebem um bônus de precisão da habilidade archery, mas habilidades marciais não podem ser usadas devido à sua estrutura. Não se usa fisicamente as mãos para puxar a corda de volta, então os valores de atributo aumentados não fazem diferença em seu poder. Por causa disso, nem os soldados os usam, muito menos os aventureiros. Por serem fáceis de usar, as pessoas comuns às vezes os compram para o caso, mas mesmo assim, é mais comum comprar arcos e flechas normais, pois essa é a opção mais barata. Assim, as bestas são conhecidas como armas usadas apenas pelos excêntricos no mundo de Lambda e aparentemente, é comum que lojas de armas em cidades ainda maiores não as tenham em estoque. Seria melhor distribuir bons arcos e flechas em vez de bestas. Da Tara, não vou distribuir as bestas para todos. Vou transformar as próprias bestas em mortos-vivos. Vandaliel faria os espíritos assombrarem as bestas concluídas, criando armas amaldiçoadas. As armas amaldiçoadas são monstros fracos de nível 2 que consistem em armas possuídas por espíritos que se movem por conta própria. Normalmente eles não seriam confiáveis, mesmo contra soldados normais, muito menos contra vampiros. No entanto, as bestas disparam projéteis capazes de perfurar a armadura de placas com o acionamento de um gatilho. Eles também são altamente precisos. Como as armas amaldiçoadas não usam habilidades marciais para começar, não há desvantagens. O problema seria certificar-se de que estavam carregados, mas se Vandaliel instalasse cada um deles com um braço golem responsável por recarregar e os colocasse nas paredes, nos telhados da cidade e no castelo real, esse problema estaria resolvido. Assim que isso fosse concluído, ele teria arqueiros incansáveis que atirariam nos inimigos até a morte até ficarem sem projéteis para disparar, indetectáveis através de detectar presença e capazes de ver no escuro. Vandaliel planejou ter projéteis com pontas prateadas para as bestas antivampiros instaladas nas paredes superiores e nos telhados. Normalmente a tecnologia seria necessária para este processo de revestimento, mas Vandaliel poderia realizá-lo facilmente manipulando a forma da prata com transmutação de golem. Vamos fazer balistas e catapultas também. Vandaliel, você realmente está planejando lutar uma guerra. Mal posso esperar para começar a trabalhar. Tareia, eu posso fazer balistas, mas não posso fazer coisas como catapultas. Da Tara, sim, eu estarei encarregado de fazer as catapultas. Vandaliel, claro, Vandaliel também não tinha experiência anterior na construção de catapultas. No entanto, ele já havia visto um documentário na Terra que descrevia como as catapultas eram construídas. Se bem se lembrava, tinha sido um documentário no qual o armamento de civilizações antigas foi recriado por meio da tecnologia moderna e depois inspecionado em detalhes. Era o tipo de programa que faria meu tio ter um ataque de alergia ao luxo, então me lembro bem. Esse programa não descrevia detalhadamente cada parte do processo de construção de uma catapulta, mas mostrava a forma geral e a estrutura de uma catapulta. Tudo o que Vandaliel precisava fazer era recriá-lo com transmutação de golem. E nas folgas brincava com Palvina e as outras crianças, verificava o estado de Basdia e se ocupava com a reversão do envelhecimento de Tareia, que vinha procrastinando em fazer. Antes que ele percebesse, já era verão. Os níveis de cura rápida, resistência ao efeito de status, magia de atributo de morte,
revogação de canto, recuperação automática de mana, limites de superação. Transmutação de golem, magia sem atributo, controle de mana, carpintaria, engenharia e habilidades de alquimia aumentaram. Você adquiriu a habilidade Multicast. As classificações de Zadiris, Nuasa, Bom Man, Bom Wolf, Bom Monk, Bom Bear, Bom Bard, Braga, Zendo, Memediga, Rita e Sari aumentaram. Conteúdo patrocinado. Nome: Vandaliel. Raça: Dampir, Dark F. Idade: 4 anos. Título: Go King. Trabalho: Def. Atribute Magia. Nível: 39. Histórico do trabalho: nenhum atributos. Vitalidade: 69 mana, 144.596.652 força, 52 agilidade, 31 vigor, 56 inteligência, 157 habilidades passivas, força sobre-humana, nível 1 cura rápida, nível 3, level up. Magia de atributo da morte, nível 5, level up. Resistência a efeitos de status, nível 5, level up. Resistência mágica, nível 1 Dark Vision. Corrupção mental, nível 10 Encanto de atributo da morte, revogação de canto de nível 4, nível 3, subir de nível. Fortalecer seguidores, nível 5 Recuperação automática de mana, nível 3, subir de nível. Habilidades ativas, Bloodsucking, nível 3 Ultrapassar limites, nível 4 Level up. Transmutação de golem, nível 4 Level up. Magia sem atributo, nível 3, level up. Controle de mana, nível 3, level up. Forma de espírito, nível 2 Carpintaria, nível 4, level up. Engenharia, nível 3, level up. Culinária, nível 2, level up. Alquimia, nível 3, level up. Técnica de luta desarmada, nível 1 novo. Soul Break, nível 1 novo. Multicast, nível 1 novo. Maldições. Experiência adquirida na vida anterior não transferida. Não é possível aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência independentemente. TLN. Não tenho certeza se isso é um erro do autor, mas algumas das tags Level Up e New estavam faltando, então eu as adicionei onde elas pertencem. Explicação do monstro. Vampiros. Esta é a raça nascida entre a deusa Vida e o herói morto-vivo Zakart. Embora não sejam tecnicamente monstros, muitas nações e sociedades os tratam como monstros e, portanto, são explicados como monstros aqui. Atualmente, existem 3 tipos de vampiros: puro raça, nobres nascidos e subordinados. Suas comunidades são construídas e gerenciadas como sociedades rigorosamente estruturadas verticalmente. A maioria dos vampiros encontrados e relatados à Guilda dos Aventureiros são vampiros subordinados. Encontros com vampiros nobres são muito raramente relatados. Embora os vampiros sejam monstros, eles são capazes de possuir jobs, pois também são parentes de sangue da deusa. Devido a isso, as habilidades que possuem variam significativamente em comparação com outros monstros. Vampiros subordinados sozinhos são adversários poderosos, e os vampiros nobres são uma ameaça equivalente ou até maior que os dragões. Por causa disso, a Guilda dos Aventureiros recomenda que os aventureiros relatem qualquer avistamento de vampiros à guilda, em vez de tentar derrotá-los por conta própria. Existem grandes diferenças entre os vampiros individuais, mas de acordo com a Guilda dos Aventureiros, os vampiros subordinados são no mínimo de nível 3. Vampiros nobres são definidos como vampiros de nível 7 e acima. Vampiros subordinados possuem apenas poderes vampíricos físicos, mas quando sua classificação aumenta, eles ganham habilidades como transformação de besta e clone, tornando os seres extremamente perigosos. Foi confirmado que eles têm títulos de raça como escravos vampiros, vampiros licas e vampiros rebeldes após o aumento de sua classificação. Vampiros nobres possuem poderes mágicos e, dependendo do indivíduo, podem até possuir algum tipo de olhos demoníacos. Eles tendem a dar importância ao estudo diligente da magia, mas isso não os torna fisicamente inferiores aos vampiros subordinados. Por causa disso, os indivíduos superiores dominam as habilidades mágicas e marciais e possuem valores básicos de atributos elevados, tornando-os criaturas de pesadelo. Aliás, há um equívoco de que todos os vampiros nobres têm olhos demoníacos de encantamento, paralisia ou leitura da mente. Mas olhos demoníacos são de fato uma habilidade única que apenas um punhado de indivíduos possui.
Este equívoco é provavelmente causado por aqueles que testemunham vampiros nascidos no nobre lançando feitiços que têm efeitos semelhantes a tais olhos de demônio. A maioria dos títulos de raça de vampiros nobres segue o sistema aristocrático usado nas sociedades humanas. Vampiros inexperientes de posto 6 são apenas vampiros, mas são líderes vampiros no posto 7, barões vampiros no posto 8 e assim por diante. Todos esses vampiros têm uma fraqueza comum à luz do sol, prata e ataques de magia de atributo luz, que é governada pelo deus da lei e do destino, Alda. Dependendo de sua família e do deus maligno que eles adoram, eles podem possuir fraquezas adicionais, como não serem capazes de entrar em edifícios para os quais não são convidados e fraquezas para alho e água corrente. Quase não há informações disponíveis sobre vampiros de raça pura. A única coisa que se sabe é que mesmo o vampiro nascido no nobre de mais alto nível com o título de raça de imperador vampiro se curvaria e juraria lealdade a um puro sangue. Além disso, Serkrin era um líder vampiro de nível 7. Seu talento era claramente inferior ao de Eleanora, que se tornou uma baronesa vampira de nível 8 no espaço de alguns anos.